programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Não aceitamos imposições. É tempo de continuarmos resistindo, lutando. Nós temos que mostrar para o governador Zema que nós não vamos nos submeter aos seus desmandos. Governo ataca a educação. Ser diferente, o novo, tão apregoado pelo novo governo, é fazer diferente do que os outros governos fizeram. É cumprir a Constituição Federal, é pagar o piso, é fazer com que a escola pública nesse estado de Minas Gerais tenha efetivamente qualidade. A reforma que retira direitos engorda o bolso dos ricos. O que a gente está vendo na reforma da Previdência, né? A tentativa do governo, inicialmente, na PEC geral, é para aqueles que não conseguem tempo de contribuição, que não tem nenhuma fonte de rendimento, né? O que o Estado, que esse governo está oferecendo, seria um salário de R$400. Falam em privatizar tudo o que é público. As empresas visam o lucro. Como a CEMIG é uma empresa pública, ela não pode se recusar a levar energia elétrica para uma região distante do Estado, porque não haverá lucro ali naquela região, né? Mas, por outro lado, a empresa privada vai poder fazer isso. Somos mulheres de luta e de garra. A Vale assumiu o risco, ficou mais barato para ela. Nada vai trazer as nossas joias de volta. Mas o relatório apresentado por essa CPI hoje vai nos trazer um pouco de alento. Se assim os órgãos responsáveis por prender assassinos, assim o façam. Quem luta, educa. O que motiva esses profissionais dia após dia? Contra a fusão de turmas, pelo pagamento do piso salarial, pelo não atraso do 13º e do pagamento dos salários, contra a reforma trabalhista, da Previdência e todo tipo de retirada de direitos da classe trabalhadora. Todas essas pautas, os profissionais da educação discutiram amplamente durante a Assembleia Estadual do Sindiúti no último dia 12 de setembro, em Belo Horizonte. O governo de Minas ficou exposto por conta do processo de fusão de turmas, por conta da atuação e da denúncia que nós fizemos nas regiões onde a fusão de turma foi uma fusão, especialmente aqui em Belo Horizonte, brutal. Então, nós estamos agora, nesse momento, melhor posicionados. A conquista de 8.000 nomeações e do pagamento do advérbio é de todos nós que estamos aqui, de todos nós que nos deslocamos das nossas casas, que viajamos 10, 12 horas para estarmos nas atividades, e de quem ficou na região porque não pôde vir, mas mesmo assim acreditou na luta coletiva e se organizou e paralisou e derrotou o projeto, porque não nomear concursados é um projeto do governo Zema que constava inclusive do seu plano de governo, e nós conseguimos modificar essa realidade através da nossa mobilização, através da nossa pressão e das nossas paralisações. Então, antes de iniciar, nós merecemos uma salva de palmas, nós merecemos o crédito por essas 8.000 nomeações que chegarão e tirarão os nossos companheiros da fragilidade de ser designado e correndo o risco de ser demitido a qualquer momento por conta da política de demissão que o governo tem feito. É tempo de continuarmos resistindo, lutando. Nós temos que mostrar para o governador Zema que nós não vamos nos submeter aos seus desmandos. Nós somos uma classe de educadores, de formadores de opinião, e nós vamos lutar pelos nossos direitos e ocupar o nosso espaço, quer ele queira ou não. E ele vai ter que ceder. Nós vamos resistir até o fim. Então, eu venho aqui colocar, a importância, parabenizar pelas propostas. Mas quero também chamar a atenção por um probleminha que nós estamos vivenciando, que é essa opressão para repor em 60 dias e esse assédio moral por parte do governo, na pessoa dos diretores, essa questão de a gente ter que repor em 60 dias e esse corte de ponto que vem acontecendo com os servidores. Nós temos que incluir
na pauta também essa situação. Isso não pode ficar fora. Por quê? Porque isso está, de certa forma, minando o movimento. Isso está, de certa forma, fazendo com que a participação, né, da classe, da categoria, vá se diminuindo aos poucos. E nós não podemos permitir que isso ocorra. Nós estamos em um momento em que a gente precisa refletir sobre a conjuntura que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil e no estado de Minas Gerais. Para isso, eu penso que é necessário eu saber qual é a nossa luta maior, qual é a nossa estratégia. Nós precisamos ter consciência de como nós vamos unificar a luta econômica, a luta política e a luta ideológica. Educação em debate. Os profissionais da educação estão na luta. No último dia 26 de agosto, foi realizada uma audiência pública para debater a nomeação de concursados e o pagamento do piso salarial. Esta audiência foi realizada em conjunto pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira, e a Comissão de Trabalho da Câmara Federal, representada pelo deputado federal Rogério Correia. Nos últimos 13 anos, o Estado de Minas Gerais, no primeiro semestre de cada ano, nunca investiu os 25%. Mas este governo, nessa série histórica de 13 anos, é o menor índice de aplicação dos recursos vinculados dos 25% em educação da história. 17,45%. Isso não pode ser natural. Porque nós, quando estamos na escola e temos a legislação a ser cumprida, nós podemos cumprir pela metade? Você pode dizer lá para o seu supervisor que o seu diário eletrônico digital não está completo porque não tinha internet na escola e você vai cumprir só 17,45% da meta do cumprimento do diário eletrônico digital? Nós podemos fazer isso? Nós podemos dizer que nós não cumpriremos, e nós sempre cumprimos, diga-se de passagem, os 200 dias letivos, estamos cumprindo até mais, inclusive, né? Os 200 dias letivos previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? Nós podemos dizer isso? Ou nós podemos dizer para o nosso patrão que esse mês eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz ou para comprar o gás de cozinha, então não desconte a minha contribuição previdenciária ou não desconte a coparticipação do IPSENG? Nós temos condições de dizer isso? Não temos, porque nós, como povo, como população, como servidores públicos, estamos sujeitos ao cumprimento da legislação. Mas o Estado de Minas Gerais pode dizer e admitir, porque nós não descobrimos o 17,45 falando, né, balançando a varinha, não. Né? O Estado declarou aos órgãos de fiscalização, onde ele tem que declarar os investimentos, a execução do orçamento, que ele gastou 17,45% de um total de 25%, que são verbas vinculadas. E acompanhei de perto, para quem estava inserido nessa conjuntura, a greve dos 112 dias que a gente fez em 2011. Uma conjuntura muito difícil, em que sequer a mídia nos noticiava. Para que saísse a primeira fala na mídia, em alguma imprensa, a greve já estava do meio para o seu fim. E nós aguentamos firmes aquela greve. Lembro que trabalhadores receberam 1 centavo do seu contra-cheque. Essa categoria que decidiu sair do cativeiro lá em 2011 é a mesma categoria que está aqui hoje, que não aceita mais voltar para o cativeiro. Não aceita mais ter agrilhoada aos seus braços, a sua voz dentro da sala de aula, como está acontecendo atualmente. Que o professor, a trabalhadora de educação, que decide fazer a greve, sendo designado,
falar alguma coisa em relação ao governo, fazer as denúncias que são necessárias na defesa do direito do aluno, são demitidos sumariamente, sem sequer respeitar o devido processo legal de um processo administrativo. Ser diferente, o novo, tão apregoado pelo novo governo, é fazer diferente do que os outros governos fizeram. É cumprir a Constituição Federal, é pagar o piso, é fazer com que a escola pública nesse estado de Minas Gerais tenha efetivamente qualidade, com salas de aulas adequadas, com número de alunos dentro de sala de aula razoáveis para que o professor possa fazer um bom trabalho, com formação inicial e em serviço constante, respeitar o trabalhador da educação. Isso é que é ser o novo, isso que deveria ser o diferente. Em se tratando de crime contra o povo, aqui também, numa audiência pública, eu pedi a prisão do então gerente de Estado Anastasia por descumprir as constituições. E aí, como resultado, a gente vê o que o termo de ajustamento de gestão. Eu não tenho que usar e vou usar o meu direito constitucional de fala, é um direito constitucional, não vou chamar de quem não cumpre, ele é um criminoso. Quem não cumpre uma lei é um criminoso. E por ser um criminoso, precisa ser detido pela lei. Mas tem uma música que nos informa muito bem que o crime do rico, a lei o cobre. Qual lei, então, que a gente vai colocar contra esses que têm a caneta na mão, que a sujam de sangue e que destroem o povo? Tem que ser a luta do povo. A nossa luta, ela tem que sair para atividades e ataques mais contundentes. O que esses governantes vêm fazendo é retirar a vida de professor, é retirar tudo que a gente tem. E nós não podemos aceitar isso. É uma política de sucateamento, de corte de verbas dentro da universidade, dentro das escolas públicas, dentro da educação infantil. E a necessidade que a gente tem de organizar e construir uma greve geral de resistência nacional no nosso país, uma greve que coloque que nenhum desses aí que falam que são novos ou que vem com uma novidade, como a gente escuta do presidente da República, que não representa o povo. Nós temos que nos organizar e a necessidade que a gente tem de construir uma greve, que não é uma greve só da educação, não. Todas as categorias, porque estão tirando tudo, a reforma da Previdência é prova disso. Nós, professoras, vamos ficar até 70, 75, ou sei lá, se a gente vai viver até o dia da nossa aposentadoria. Nesse momento, tem feito um ataque muito grande em cima dos trabalhadores. Um ataque feito por governos de extrema-direita. Extrema-direita que vem para destruir o trabalhador, destruir a educação, destruir todos os setores. Logicamente, existe uma articulação feita com a grande burguesia, com os latifundiários. Temos um grande número de desempregados. E, nesse momento, nós temos agora também um ataque feito em cima da educação, onde redução de turmas, onde vários educadores podem ficar sem trabalho. Que dia que nós vamos conseguir avançar na educação? Que dia que a educação pública será valorizada nesse estado e nesse país? Que dia que nós vamos avançar para questões para além do piso? Que nós não chegamos nem no mínimo, que é o piso. Poderíamos estar aqui hoje discutindo questões muito além, né, para melhorar a educação pública de qualidade. O que a gente vê simplesmente é o sucateamento da nossa educação. É um pacote de maldade que impõe para todos os trabalhadores de educação. A reforma que retira direitos engorda o bolso dos ricos. Todo mundo nessa luta, né? Tem os educadores, tem o pessoal da saúde também. E por falar no pessoal da saúde, tem uma preocupação muito grande neste momento, não só, né, com o processo de privatização aí do Sistema Único de Saúde, como tem também em relação à reforma da Previdência. E nós vamos falar sobre esse assunto neste programa. O que é importante dizer para as pessoas que elas precisam anotar, ficar atentas? Bom, nós viemos aqui fazer um chamado contra a PEC paralela da reforma da Previdência. O que é PEC paralela? O que acontece? Foi aprovada a reforma da Previdência, primeiro e segundo turno na Câmara, e agora está no Senado. A reforma geral da Previdência, que retira o direito dos trabalhadores. E nessa reforma inicial, eles deixaram de fora os servidores municipais e os servidores estaduais.
Agora o Senado está apresentando uma nova PEC, onde faz algumas alterações no que já foi aprovado na reforma geral, e nessa nova PEC inclui os servidores municipais e estaduais na reforma da Previdência. Então nós não estamos falando aqui agora mais só para servidores municipais. Nós estamos falando para todos os trabalhadores e falando contra essa reforma da Previdência. É uma reforma que ela é injusta, que foi vendida como necessária e quebrando privilégios, o que não é verdade. As novas regras da Previdência para todo mundo, inicialmente a proposta está lá com 20 anos de trabalho para o homem, 15 para as mulheres, para ter direito à aposentadoria. O que as pessoas não percebem é que no mercado aí privado, 20 anos de trabalho comprovado significa que o camarada vai ter que trabalhar 40, 45 anos, porque o cara arruma um emprego lá no posto de gasolina, trabalha 6 meses e é demitido. Aí ele fica 2, 3 sem contribuir com a Previdência. Arruma um outro emprego aí de motorista, trabalha mais 7 meses e é demitido. Então, conseguir 20 anos comprovado de contribuição não é fácil. E mais, você está esquecendo que tem que combinar contribuição com a idade. Sim. Senão, tem os 65 anos e 62 para as mulheres. E é isso que é perverso. Vocês comentaram aí que tem uma PEC paralela, né? Então, a gente tem 2 PECs tramitando, né? A PEC de número 6, que é essa que passou em 2 turnos na Câmara e passou na comissão, primeira comissão agora no Senado, né? E a PEC 133, que seria essa paralela. Você poderia... Bruno e Israel, vocês poderiam comentar um pouco a diferença entre essas duas e como que elas impactam o servidor público? Bom, a PEC geral da reforma da Previdência, que é a PEC 06, ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, mas ela ainda não virou lei. E, acrescentando o que o Israel nos disse, gente, além dos 20 anos de contribuição mínimos, né, para poder aposentar, tem a idade mínima. E aí vocês imaginem, o trabalhador da construção civil, pedreiro, que trabalha subindo andaime, debaixo de sol, trabalhar até 65 anos para aposentar. Então é uma tremenda injustiça o que foi essa reforma que está em tramitação lá no Congresso, já passou nos deputados e vai para o Senado agora. Sem contar que se ele trabalhar 20 anos contribuindo e tiver 65 anos de idade, ele aposenta, não é com as suas contribuições todas, não. Vai receber só 60% da média das contribuições. E outra maldade imensa, ainda que a pessoa trabalhe os 40 anos, né, de contribuição e tenha 65 anos de idade, na hora de fazer o cálculo de qual vai ser o salário dele de aposentado, eles vão considerar 100% das contribuições ao longo da vida toda. Atualmente, considerava só 80%. Por quê? Porque se a pessoa começou a trabalhar com um salário menor, isso era descartado na hora de calcular o valor de aposentado, o valor do salário do aposentado. Então, assim, olha que maldade. Na realidade, no final das contas, é menos dinheiro no bolso de quem trabalha. É mais trabalho para quem trabalha pesado. É isso que significa, no fim e ao cabo, essa reforma da Previdência que está tramitando lá no Congresso. Hoje nós temos um sistema de previdência, além da contribuição do trabalhador, você tem a contribuição da empresa, do patrão, e você tem também alguns impostos que a Constituição definiu que deveriam ser para bancar, né, a previdência no país. O dinheiro, o governo enfiou a mão ou vem enfiando a mão nessa parte que seria desses impostos, né? Muitas empresas sonegam a previdência, nós temos bilhões aí de dívida de empresas com o sistema de previdência, e em razão disso dizem então que o sistema tem déficit. E aí vem a ideia de criar essa capitalização, ou seja, apenas a contribuição do trabalhador, sem contribuição da empresa, sem nenhum outro imposto para bancar isso. E aí vem um problema, né, que é o mais cruel. Além dos valores, a maioria, esse dinheiro que vai ser depositado, ou que seria depositado, ser um dinheiro que dá um rendimento pequeno, porque é pouca quantidade, quando ele se chegar o momento de aposentar, ele vai entrar num dilema. Porque a partir daí ele vai viver do que foi poupado. Se ele viver 1, 2 anos, talvez ainda dê para pagar alguma coisinha. Mas se por um acaso, se por aventura, ele continuar vivendo 5, 6, 7 anos, chega um momento que aquela poupança, ela some. E aí ele não tem nem o que ele poupou nesse sistema e nem tem nenhum compromisso do Estado em dar uma ajuda para ele. Na verdade, o que a gente está vendo na reforma da Previdência, né, a tentativa do governo, inicialmente, na PEC geral, é para aqueles que não conseguem tempo de contribuição, que não tem nenhuma fonte de rendimento, né? Aquelas pessoas que chegam aos 65 anos nessa situação, o que o Estado, que esse governo está oferecendo,
seria um salário de R$400. Então, ou seja, a lógica que está sendo colocada no país é uma lógica muito perversa, porque é uma lógica que não trabalha nada de solidariedade. E aí, no final da vida, se ele não conseguiu atingir o tempo necessário para ter uma aposentadoria mínima, eles querem oferecer R$400 para ele sobreviver. Atualidade. Falam em privatizar tudo o que é público. Queremos falar, abordar, aprofundar um pouco mais com você sobre o fechamento da base operacional da CEMIG no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. A CEMIG, ela basicamente, o patrimônio da empresa é só as questões imóveis que ela tem, é o carro e os seus prédios. Essa energia que passa na nossa rua, que está o poste em frente à sua casa aí, isso é uma concessão federal. A CEMIG tem uma concessão federal para levar a energia para a casa da gente. A energia pertence ao ente federal. Então isso não pertence à CEMIG. O poste que está na sua rua aí não pertence à CEMIG, a rede que está aí não pertence, é tudo uma concessão, né? Se vier um outro, por acaso, se privatizar a CEMIG, vier um outro sócio, ele fica com essa concessão para ele. Então, assim, eles estão desfazendo o patrimônio da empresa, né? E nos assusta muito essa questão dessa base de São Gabriel está sendo fechada. O sentimento que nós estamos tendo é de um grande abandono da CEMIG com relação a essa região. É uma região que, na visão privatista, que a empresa pode estar adotando a partir de agora, uma empresa privada que só quer saber de lucro, as grandes periferias dos grandes centros urbanos, né, e nós estamos falando de todo o vetor norte, que é uma periferia, isso não dá lucro para a empresa. Então, por isso que a empresa tem que ser uma empresa pública, que até ela tem um trabalho social de levar energia para esses locais. Esses locais não geram lucro para a empresa da forma que o capital quer, da forma que a empresa privada quer. Então, eles já estão desenhando a CEMIG num formato para atender primeiro a Zona Sul, que é onde eles acham que dá muito lucro. A CEMIG já fechou 54 postos no estado todo. Nós que moramos na periferia, né, na Zona Norte, na região, nas cidades ali em volta, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Vespasiano, Jabuticatubas, né? Jabuticatuba, Serra do Cipó. Todas essas cidades serão impactadas pelo fechamento da unidade do São Gabriel. Por quê? Quando acontece alguma eventualidade, né, de interrupção do fornecimento de energia, as equipes das regiões mais próximas são deslocadas, obviamente, para poder atender essa população. Com o fechamento da unidade do posto de atendimento do São Gabriel, por exemplo, se tiver um problema com energia elétrica lá no bairro Fazenda Castro, em Ribeirão das Neves, vai ter que deslocar do anel rodoviário ou do Olhos d'Água para atender uma ocorrência no Fazenda Castro, por exemplo. Exato, Denise. E aí torcer para que o anel rodoviário esteja livre, né? Para a gente chegar com 2 horas de atraso. Precisa todo mundo entender que a CEMIG é um patrimônio do povo mineiro. Sim, inclusive, sim, todos os deputados deveriam participar disso. Eles estão defendendo, em tese, o interesse do povo, né? Então, a própria população deve cobrar do seu deputado a quem você votou, qual é a posição dele com relação à CEMIG, né? O que ele acha disso, né? Da venda da CEMIG, da privatização da empresa, da falta que a empresa pode fazer na geração de emprego aqui no estado de Minas Gerais. Tem todo esse processo para ser discutido, né? Então, tem que cobrar do deputado que você elegeu aí, qual é a posição dele com relação a isso. Como o Jairo disse, as empresas visam o lucro, né? O capital visa o lucro sempre. Como a CEMIG é uma empresa pública, ela não pode se recusar a levar energia elétrica para uma região distante do estado, porque não haverá lucro ali naquela região, né? Mas, por outro lado, a empresa privada vai poder fazer isso. É a mesma lógica, por exemplo, da privatização do Correio, da privatização da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil. Porque, assim, as empresas que querem, que são candidatas à compra, no caso da privatização dos Correios, são empresas americanas que lucram com a entrega das mercadorias, né? Aí vamos fazer uma pergunta, um exercício aqui, né? Se vai ter uma entrega de correio, nós já temos, né? Vai ter CEP, entrega regular de conta, de correspondência, de encomenda no município a 500 quilômetros de Belo Horizonte, por exemplo, né? Quase lá na divisa com outro estado, municípios com 7 mil, 8 mil, 9 mil habitantes, 10 mil habitantes. O que vai ter de lucro para atrair essas empresas para levar
o custo é mais alto, né? O custo é alto para levar, né? Por isso que as empresas públicas que não visam lucro precisam atender a população, independente de onde a população mora, independente de qual cidade, independente de que se tem asfalto para chegar lá, independente disso. Denise, então, a gente vê muito isso na privatização que eles fizeram da telefonia, né? Sim. Apesar das empresas de telefonia ter se beneficiado tanto com o avanço da tecnologia, tem lugares que eles ainda falam que não vão entregar internet. Né? Porque não compensa, né? Aqui não compensa, nessa rua pra gente não compensa, porque não tem justamente essa função, né, de atender a toda a população. Independente do lucro, independente do poder aquisitivo ou do lucro que possa ser dado para a empresa, né? Choque de realidade. Um grito de socorro e de respeito a quem luta. Passarinho canta que de Mariana foi pra Brumadinho. Canta, passarinho canta, canta pro amigo que perdeu seu ninho. Eu sou a Andresa, eu sou a mãe do Bruno. Meu único filho assassinado naquela tragédia criminosa, né, que não foi novidade, porque Mariana assassinou 20. Brumadinho assassinou 272, porque assim como Mariana tinha um feto, em Brumadinho haviam 2. Ou seja, nós não temos nem o direito de nascer, nós não temos o direito de viver, porque a mineração, ela continua ceifando vidas. O crime apontado hoje é doloso, é o crime que foi apontado diferente daquele Senado, que é crime culposo, que não teve a intenção de matar. O crime é doloso, ele teve a intenção e ele poderia ter sido evitado. E tinha todos os elementos para que não matasse 272 pessoas. A Vale assumiu o risco, ficou mais barato para ela. E hoje continua maquiando resultados, continua dizendo que tem reparação. Nem nada vai trazer as nossas joias de volta. Mas o relatório apresentado por essa CPI hoje vai nos trazer um pouco de alento, se assim os órgãos responsáveis por prender assassinos assim o façam. Que as recomendações lá feitas, apontadas no relatório, elas sejam cumpridas e que as pessoas que assassinaram cumpram cadeias. E elas vão voltar numa posição muito melhor que a nossa, porque na cadeia você recebe familiar, o filho pode ir lá visitar, a irmã, o pai e a mãe. O Bruno não vem me visitar. A Juliana, que há 272 dias nós buscamos por ela e por mais 20 joias, não nos visitaram. Então quem está na cadeia ainda está numa condição muito melhor. Espero muito que a justiça, na hora de analisar, pense: e se fosse o meu filho? E se fosse a minha mãe, o meu marido, o meu pai? E que a justiça seja feita da forma, né, conforme foi feito o crime, de forma brutal e cruel. Então que a condenação também ela tenha os mesmos elementos. E até quando nós continuaremos lutando, nós aprendemos isso com Dom Vicente, que tem nos acompanhado na Brumadinho. Ele disse assim das mães que perderam os filhos lá na Argentina, vítima da ditadura militar. E foi perguntado às mães que vão lá toda semana gritar justiça pelos seus filhos: hasta quando? As mães responderam: hasta sempre. Hoje nós se perguntaram a nós: até quando? Até sempre. Até sempre. Até sempre. Vale, assassina. Foi crime doloso. A ganância